Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti, pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. 4.31 do professor Franco Brunetti também. Na instalação da figura, todas as tubulações são de mesmo diâmetro, D igual a 138 milímetros. O registro é ajustado para que a vazão pela seção 1 seja metade da vazão da seção 2. Para tal condição, a altura manométrica da bomba vale 8 metros e as perdas de carga valem respectivamente. Perda de 0 a E igual a 1/3 da velocidade de entrada ao quadrado sobre 2G, perda de S a 1 igual a 5 vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2G, perda de S a 2 igual a 1,5 vezes a velocidade em 2 ao quadrado sobre 2G. Desprezando a perda de carga no T na seção de saída da bomba, determinar sua potência, sendo seu rendimento 48%, dado gama da água, 10 a quarta Nm por metro cúbico, e considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Resposta: potência da bomba igual a 15 kW, também dada pelo professor Franco Brunetti. Pobre daquele que, pelo receio de conviver com o desconhecido, for incapaz ou até excluído de viver o seu próprio amanhã. Raimundo Ferreira Ignácio. Segundo Nietzsche, o mundo pode ser dividido em dois tipos de pessoas: as que seguem as próprias vontades e as que seguem as vontades de outros. As primeiras são fortes e não deixam ninguém dominá-las. Já as segundas são fracas e só fazem o que os outros fazem e dizem, tornando-se submissos e aceitando a ideia da maioria, e este é um grande perigo para a sustentabilidade do mundo. Espero que a Escola da Vida, com sua proposta de ser um barato aprender, e que isso só depende da pessoa, contribui para a formação de uma geração de fortes e que serão responsáveis pela preservação do mundo em que vivemos. Trata-se de uma instalação de recalque, já que o fluido vai de uma cota inferior para cotas superiores, que tem uma entrada, nível de captação 0, e duas saídas 1 e 2. Pela tubulação antes da bomba, que é denominada tubulação de sucção, passa uma vazão Q0, que inclusive é a vazão que passa pela bomba. Já na seção 1, que se encontra a uma cota de 7 metros em relação ao plano horizontal de captação, passa-se uma vazão Q1. Em 2, que se encontra uma cota de 5 metros em relação ao nível de captação, passa uma vazão Q2. Pela equação da continuidade, temos que Q0 é igual a Q1 mais Q2. Dado do problema, a válvula foi ajustada para que Q1 seja Q2 sobre 2, portanto Q2 igual a 2 vezes Q1. Se eu considero isso na equação da continuidade, vou ficar com Q1 mais 2Q1. Portanto, podemos escrever que Q0 é igual a 3 vezes Q1. Por outro lado, se eu for calcular a carga total em uma seção X, eu sei que isso é igual a carga potencial de posição, que eu represento pela cota X, cota em relação sempre PHR, plano horizontal de referência, mais a carga de pressão, mais a carga cinética. Lembrando que essa carga cinética ela vai ser multiplicada pelo coeficiente de energia cinética para corrigir o fato de estarmos trabalhando com a velocidade média. Lembrando
Lembrando que para o escoamento turbulento ele é praticamente 1 e para o escoamento laminar ele é 2. Por outro lado, essa parcela da carga cinética vai ser multiplicada por um YX. Esse YX vai ser 0 quando trata-se de nível de reservatório e 1 quando trata de seção de tubulação. Então, portanto, para o exercício, o meu Y0 é 0, o meu Y1 é igual ao Y2 igual a 1. Por outro lado, como não foi dado para cálculo de Reynolds, nós vamos considerar a situação mais comum, ou seja, vamos considerar que o nosso alfa 1 é igual ao alfa 2 igual a 1 e o alfa 0 não é definido porque trata-se de nível de reservatório. Por outro lado, nós sabemos que P0, P1 e P2 são iguais e são iguais à pressão atmosférica. Vamos considerar 0, porque nós vamos trabalhar na escala efetiva. E escala efetiva é aquela que adota como 0 a pressão atmosférica local. pHR foi adotado no nível de captação, ou seja, em 0. A partir dessas considerações, nós podemos falar que a nossa carga total em 0 vai ser 0, porque a cota pertence ao pHR, a carga de pressão é 0, porque a pressão é a pressão atmosférica, e a carga cinética é 0, porque trata-se de nível de reservatório e deve ser mantido constante para o escoamento ser considerado em regime permanente. Então nós vamos ter que a carga total em 0 é 0. Em 1, nós vamos ter saindo uma velocidade média V1. Nós vamos considerar que a carga total em 1 vai ser 7, que é a cota, em relação ao pHR, mais 0, já que é a pressão atmosférica, mais V1 ao quadrado sobre 20, já consideramos o Y igual a 1 e o alfa igual a 1 por ser turbulento. Isso nos leva a escrever que a carga total em 1 vai ser 7 mais V1 ao quadrado sobre 20. Em 2 vai sair uma velocidade média V2. Portanto, a carga total em 2 vai ser 5 mais 0 mais V2 ao quadrado sobre 2G. 5 porque é a cota em relação ao pHR, 0 porque a carga de pressão é a pressão atmosférica na saída de 2, e o Y foi 1 e o alfa foi 1. Então, V ao quadrado sobre 20. Então, eu vou ficar com a carga total em 2, 5 mais V2 ao quadrado sobre 20. Como a instalação de recalque tem uma entrada 0 e duas saídas, 1 e 2, faremos um balanço de potência. Nós vamos escrever que gama Q0H0, que é a potência de entrada, mais a potência útil da bomba, que é a potência trocada entre bomba e fluido, é igual a gama Q1H1, que é a potência de saída em 1, mais gama Q2H2, que é a potência de saída em 2, mais a somatória das potências dissipadas. Lembrando que o meu H0 é 0, que o meu H1 é 7 mais V1 ao quadrado sobre 20, que o meu H2 é 5 mais V2 ao quadrado sobre 20, e que a carga manométrica da bomba é igual a 8 metros. Foi dado no enunciado do problema. Lembramos que, na verdade, essa potência trocada, essa potência útil, será gama Q0 vezes a carga manométrica da bomba. Então, nós teríamos gama vezes 3Q1 vezes 0, mais gama Q0 HB, igual gama Q1, 7 mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais gama vezes 2 vezes Q1 vezes 5 mais V2 ao quadrado sobre 2G, lembrando que o G foi adotado como 10 metros por segundo ao quadrado, por isso que o 2G está nos dando 20, mais a somatória das potências dissipadas. Daí vamos escrever, olha, isso aqui deu 0, com gama vezes 3 vezes Q1 vezes 8, mais gama Q1 vezes 7 mais V1 ao quadrado sobre 20, mais gama vezes 2Q1 vezes 5 vezes V2 ao quadrado sobre 20, mais a somatória das potências dissipadas. Vamos dividir todos os termos por gama vezes Q1. Quando eu dividir esse primeiro termo, o gama some, vai ficar 3 vezes 8. Quando eu pegar esse segundo e dividir, some o gama vezes Q1, vai ficar 7 mais V1 ao quadrado sobre 20. Mas, quando eu dividir aqui, olha, vai sumir o gama e o Q1, vai ficar 2 vezes 5 vezes V2 ao quadrado sobre 20. E aqui eu vou ficar com a somatória das potências dissipadas dividido por gama vezes Q1. Isso está nos dando 24, 7 mais V1 ao quadrado, aqui multiplica de forma distributiva, então vai dar 10 mais 2 vezes V2 ao quadrado sobre 20, mais somatório das potências dissipadas, gama Q1. Sabemos ainda que a área 1 é igual à área 2, portanto, a vazão que passa em 2 é 2 vezes a vazão que passa em 1, então V2 a 2 é igual a 2 vezes V1 a 1. Daí eu vou escrever que V2 é igual a 2 vezes V1. E ainda poderíamos escrever o A1 é igual a 2 igual ao AE. Isso nos leva a escrever que a vazão que passa na entrada V vezes AE
é igual a 3 vezes V1 a 1. Isso foi obtido anteriormente. As áreas são iguais, eu vou escrever que VE é 3 vezes V1. Foi dado ainda que a perda de carga de 0 a E é 1/3 vezes VE ao quadrado sobre 20. Se eu levar em consideração essa informação, eu vou escrever que será 1/3 vezes 3 vezes V1, tudo isso ao quadrado sobre 20. Perda de carga de SE1 é 5V1 ao quadrado sobre 20. E a perda de carga de SA2 seria 1,5 V2 ao quadrado sobre 20. Só que eu sei que V2 é 2 vezes V1, então eu vou substituir aqui e eu vou ficar com 1,5, 2 vezes V1, tudo isso ao quadrado sobre 20. Substituímos tudo que foi possível por V1. Daí, vamos para o cálculo da potência dissipada. A potência dissipada vai ser o gama Q0, perda de 0 a E, mais gama Q1, perda de S a 1, mais gama Q2, perda de S a 2. Pelas informações dadas, Q0 é 3Q1, Q1 mesmo, Q2 é 2Q1. Então, só substituímos aqui. Ficamos com esta equação. Temos as perdas, como havíamos substituído, o V por 3V1, perda de S a 1, estava em função de V1, perda de S a 2, substituímos o V2 por V1. Agora nós vamos simplificar o somatório das potências dissipadas. Por quê? Porque, olha, o gama Q1 aqui vai cancelar, o gama Q1 aqui vai cancelar, o gama Q1 aqui vai cancelar. Então nós vamos ficar com 7 mais 1 sobre 20, que é 0,05 V1 ao quadrado, 8 sobre 20, que é 0,4 V1 ao quadrado, mais, cancelei aqui, vai dar 3 vezes a perda de 0 a E, mais a perda de S a 1, mais 2 vezes a perda de S a 2. Agora nós vamos colocar as informações que nós temos das perdas. Isso vai nos dar 7 mais 0,05 V1 ao quadrado, mais 0,4 V1 ao quadrado, mais 3 vezes, vai dar 9 V1 ao quadrado sobre 3 vezes 20, mais 5 vezes V1 ao quadrado sobre 20, mais 2 vezes 6 V1 ao quadrado sobre 20, que aqui vai dar 4, 4 vezes 1,5, 6. Então nós temos esta informação. Podemos achar a velocidade média na seção 1, já que é a nossa única incógnita. Primeiramente, nós vamos colocar o V1 ao quadrado sobre 20 em evidência. Então isso aqui vai nos dar 7 mais 0,45 V1 ao quadrado, mais V1 ao quadrado sobre 20, vai nos dar 3 vezes 9 sobre 3, mais 5, mais 2 vezes 6. Ora, aqui vai nos dar o quê? 0,05 V1 ao quadrado. Aqui vai nos dar 9 mais 5 mais 12. Só que 14,26 vezes 0,05, isso vai dar 1,3. 1,3 mais 0,45 V1 ao quadrado igual a 7. Daí nós podemos falar que 7 é igual a 1,75 V1 ao quadrado, ou seja, V1 vai ser raiz quadrada de 7 dividido por 1,75, V1 vai me dar 2 metros por segundo. Podemos achar todas as velocidades médias, a vazão que passa pela bomba e a sua potência nominal. V1 é 2 metros por segundo, como V2 é 2 vezes V1, eu posso falar que V2 é 4 metros por segundo, como V é 3 vezes V1, posso falar que VE é 6 metros por segundo. Eu vou tirar aqui Q0, vai ser V vezes AE, eu tenho a velocidade V 6 metros por segundo e eu tenho o diâmetro, que foi dado 138 milímetros, que eu passei para metro. Então eu posso achar a vazão em zero, aproximadamente 0,0897 metros cúbicos por segundo. Sabemos que a potência da bomba é gama Q0, carga manométrica HB sobre rendimento. Isso vai nos dar 10 a quarta vezes 0,0897, que é a vazão que passa pela bomba, carga manométrica da bomba que foi dada, rendimento que foi dado 0,48. Daí eu tiro que a potência nominal da bomba é 14.950, que seria 14,950 kW, que o Franco aproximou para 15 kW. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br.